Meu nome é Rodrigo Amâncio, eu sou, na verdade, eu sou interno, que estou fazendo o meu internato optativo aqui no serviço. E a gente sou da equipe, do meu internato eu estou dando plantão na equipe de domingo dia, e por isso fui escalado aqui para entrar na apresentação também. Nosso trabalho é o manejo da gestante politraumatizada no CTI, que a gente achou, a escolha do tema foi porque, não sei, as acadêmicas que estão aqui, se estão aqui há muito tempo, a Tatiana está aqui há mais tempo, a gente, na verdade, teve há pouco tempo uma paciente que sofreu um acidente de carro, ela foi ejetada do carro, ela estava grávida de 28 semanas, 28 semanas, se eu não me engano, e ela ficou internada no CTI, e a gente acabou observando que uma certa dificuldade no manejo dessa paciente, por algumas peculiaridades, até um certo receio dos intensivistas e dos acadêmicos principalmente, de lidar com aquela pessoa que ali, na verdade, tem uma mãe e um feto viável, né? Na verdade, a gente vai começar falando pelas principais alterações fisiológicas da gravidez, e importante dizer também que a gente aqui vai falar principalmente das alterações que tem alguma repercussão importante no paciente grávida dentro da terapia intensiva. As principais alterações que acabam interessando ao paciente dentro da terapia intensiva são as alterações no aparelho cardiovascular, um aumento do consumo de oxigênio, que essa paciente vai apresentar, alterações no aparelho respiratório e alterações na função renal dessa paciente. Essas alterações, na verdade, que a gente vai falar e vai explicar mais à frente, no seguir dos slides, são alterações fisiológicas. Isso, a ideia é só quais são aquelas alterações que você poderia encontrar na paciente, em que num paciente que não grávida, você poderia achar que aquilo poderia representar um problema. No caso da paciente grávida, são alterações fisiológicas normais da gestação. Primeira coisa bastante importante, a paciente grávida, ela tem um aumento do volume sanguíneo. Não sei se vocês lembram da obstetrícia, ela vai ter um acréscimo de 40%, em torno de 40%, chega a esse valor na 30ª semana. E isso vai se dever tanto a um aumento do volume plasmático quanto a um aumento de eritrócitos. Mais importante lembrar que o aumento do volume plasmático ele acontece de maneira mais importante do que o aumento dos eritrócitos, o que acaba fazendo com que essa paciente tenha uma anemia dilucional, ela tem uma hemodiluição. Então, é normal você encontrar níveis de hematócrito mais baixos nessa paciente. Um hematócrito em torno de 30, 35 na paciente grávida pode ser considerado normal. Então, isso não é um fator de alarde, você achar que a paciente está, será que ela sangrou, ela está com hematócrito baixo? Até 30 pode ser normal naquela paciente. Além disso, esse aumento do volume sanguíneo, ele se dá mais pelo aumento do volume, e isso acaba fazendo com que a paciente tenha uma diminuição da pressão coloidosmótica. Esse também é um dos mecanismos que fazem com que explique a paciente grávida ter uma maior propensão à formação de edemas, e isso também vai ser mais abordado mais à frente. Ela também pode ter edemas nas mucosas, o que é um dos fatores que pode levar à complicação na intubação da paciente. Então, a diminuição da pressão coloidosmótica também é um fator importante. Ainda no aparelho cardiovascular, essa paciente ela tem um aumento do débito cardíaco, né? Isso vai se elevar desde o primeiro trimestre, a partir do primeiro trimestre, vai se elevando gradativamente até o parto. Inicialmente, você vai ter um aumento do débito cardíaco por diminuição da resistência vascular periférica, e em conjunto com o aumento do volume circulante, como já falei anteriormente. E a partir da 5ª semana, a paciente ela vai ter uma taquicardia fisiológica também, que seria o principal motivo de explicação para o aumento do débito cardíaco dessa paciente. Ela tem um consumo de oxigênio aumentado e uma produção de CO2 também aumentada, né? Ela tem um aumento do consumo de oxigênio tanto por uma demanda metabólica aumentada da mãe e do feto. Isso que acaba que a gente se preocupa mais com a oxigenação materna, porque ela estaria diretamente relacionada a uma hipóxia fetal. E a paciente também
tem uma diferença arteriovenosa de oxigênio diminuída. Isso, na verdade, porque apesar dela ter um aumento do consumo de oxigênio e um aumento na produção de CO2, ela tem mecanismos compensatórios que vão ser explicados, que ela acaba que ela consegue ter uma maior oxigenação mais importante do que a produção de CO2. Então ela acaba que tem uma diferença arteriovenosa até estreitada e ainda fisiológica na gestação. Ou seja, ela tem um aumento na produção de CO2, que vai fazer com que ela tenha um aumento do volume minuto no aparelho respiratório, e isso vai fazer com que ela tenha um aumento do volume corrente. A paciente grávida, ela tem uma maior sensibilidade do centro respiratório. A frequência respiratória e o aparelho respiratório trabalha para manter uma PCO2 em torno de 30 a 35, o que levaria, na verdade, a uma possível alcalose. Alcalose essa que não ocorre porque ela tem uma compensação renal. O rim da paciente acaba excretando uma maior quantidade de bicarbonato, mantém-se o bicarbonato entre 18 e 21 mEq por litro, fazendo com que isso compense a possível alcalose respiratória do aparelho causada pela hiperventilação, mantendo um pH em torno de 7,40 a 7,45. Lembrar que a paciente ela tem uma capacidade residual pulmonar reduzida ao longo da gravidez, mas isso fisiologicamente não levaria a ela não teria nenhum problema para fazer a oxigenação dela. Mas é uma coisa que a gente tem que ficar atento na terapia intensiva, no paciente intubado, porque essa paciente ela acaba que ela tem uma maior propensão ao desenvolvimento de infecções. O paciente intubado por si só já tem essa maior propensão, a paciente obstétrica mais ainda. É importante lembrar que manter o aporte de oxigênio para os tecidos fetais, devido a esses são aqui os fatores principais. Aqui são a pressão arterial de oxigênio materna, a concentração e saturação de hemoglobina e o fluxo sanguíneo da artéria uterina, são fatores que mantêm a concentração arterial de oxigênio. São esses os fatores que vão fazer com que a concentração arterial de oxigênio materna seja adequada e, consequentemente a isso, que o feto seja devidamente oxigenado. Lembrar dos fatores que alteram o fluxo da artéria uterina, que quando você tem uma vasoconstrição da artéria uterina, você vai acabar levando a uma hipóxia fetal. E como eu falei, a paciente, ela tem ali, de um modo geral, você vai ter que focar na mãe, mas você também tem que lembrar quais são os fatores que vão alterar o fluxo da artéria uterina, que estariam diretamente relacionados a um sofrimento fetal. O débito cardíaco materno é um dos fatores. A hipotensão arterial materna, então essa paciente talvez tenha que ter um controle mais estrito da pressão arterial do que os outros pacientes, lembrando que a hipotensão dela pode estar diretamente relacionada a um sofrimento fetal. A Maria de Lourdes vai explicar depois quais são as drogas melhores para fazer isso. A estimulação simpática também pode levar a uma vasoconstrição da artéria uterina. E a alcalose respiratória, caso não tenha uma compensação renal, também pode ser um fator que altere o fluxo da artéria uterina. Lembrando algumas alterações também na função renal, a paciente ela tem um aumento da taxa da filtração glomerular, explicado em parte por essa hipervolemia. Importante disso, na verdade, ela pode chegar até a 45% de aumento no final da gestação, e ela vai ter, com esse aumento da taxa de filtração e com a hemodiluição que a paciente tem fisiológica, ela vai apresentar uma redução da creatinina sérica ao longo de toda a gravidez. Isso vai fazer com que você dificulte, na verdade, um pouco a sua avaliação quanto à função renal dessa paciente. Você pode ter níveis de creatinina em torno de 1 mg por decilitro. Isso, na verdade, não está descartando totalmente um quadro de insuficiência renal, por ela ter esse nível diminuído, dentro do normal, por um aumento da filtração e por uma hemodiluição. Bom, meu nome é Ricardo e agora eu vou continuar a apresentação. O Rodrigo falou de todas as alterações fisiológicas que ocorrem na grávida. A minha parte é um pouco, já se trata sobre a gestante no hospital. Eu vou ser o mais objetivo possível, eu acho que é isso que interessa para a gente. Eu vou falar sobre a posição que a gestante deve ficar,
os riscos que ela sofre, a irradiação de todos os exames que são feitos nela dentro do hospital e as alterações que ocorrem fisiológicas que devem ser observadas quando o paciente é intubado e ventilado aqui dentro do hospital. Bom, em relação à posição da gestante, como o Rodrigo acabou de falar, você tem um crescimento uterino comprimindo o diafragma e comprimindo a veia cava inferior. Por isso, toda gestante, é preconizado que toda gestante, após a 20ª semana, se evite a posição supina, a posição deitada na gestante do leito. O que se preconiza, então? Que ela fique com o quadril direito elevado, basicamente um quase decúbito lateral esquerdo. Ou, alternativamente, ela pode ter um total decúbito lateral direito. Então, você pode optar ou quadril direito elevado, virando ela para a esquerda, ou um decúbito total lateral direito. Isso tudo visando descomprimir a veia cava inferior pelo útero gravídico. Bom, na maioria das vezes, essas manobras de lateralização da gestante não é necessário, uma vez que se você botar ela na posição de Fowler, que significa elevação da cabeceira, já há descompressão suficiente da veia cava. Bom, agora que a gente já botou a gestante posicionada no leito, vamos falar como é que a gente faz a monitorização dela e do feto. Eu dividi basicamente em monitorização materna e monitorização fetal. Tá? Então, vamos discutir algumas coisas agora em relação à monitorização materna. As indicações de monitorização hemodinâmica na gestante são similares às mulheres não grávidas. Bom, dessa forma, apenas como exemplos, podemos citar que pré-eclâmpsia ou sangramentos seria adequado botar a paciente com uma monitorização de pressão venosa central. Já no caso de insuficiência cardíaca, edema pulmonar refratário, choque não hemorrágico, SARA ou doenças cardíacas ou pulmonares graves, seria adequada a paciente ter uma cateterização da artéria pulmonar. Lembrando que toda a interpretação da monitorização materna, da monitorização hemodinâmica materna, deve levar em consideração as mudanças fisiológicas que já foram comentadas pelo Rodrigo. Só para citar como exemplo, o débito cardíaco da gestante aumenta, a resistência vascular periférica diminui, então tudo isso deve ser observado. A pressão venosa central e a pressão da artéria pulmonar ocluída normalmente não se altera durante a gestação. E observação importante feita aqui é que a compressão da veia cava inferior pelo útero gravídico, impedindo o adequado retorno venoso, pode simular um quadro de hipovolemia. Então você deve tomar cuidado ao interpretar os valores da PVC. Bom, além disso, o conteúdo de oxigênio, como também foi comentado pelo Rodrigo, é reduzido na gestação. Ele é reduzido em média... Na verdade, o que pode ser interpretado em hipovolemia, segundo as avaliações de hipovolemia, você fazer o eco, e aí você vê o diâmetro da cava. Se eu tenho o útero comprimindo a cava, eu posso falsamente falsear essa interpretação que a cava está comprimida. Mas o doente não está hipovolêmico. Simplesmente uma medida que eu interpreto como de hipovolemia, que é a redução do diâmetro da cava, ela vai estar alterada por uma questão da compressão do útero gravídico. Diminuindo o retorno venoso e simula um quadro de hipovolemia, é isso? Não. É o diâmetro da cava mesmo. Bom, eu parei aqui então, né? Então o conteúdo de oxigênio já é reduzido na gestação, em torno de 20% a 25%. E, portanto, tem uma anemia fisiológica da gravidez, né? E com isso é importante manter o débito cardíaco adequado, já que a paciente já dá uma menor oferta em relação à quantidade de hemoglobina fetal, porque ela está mais diluída, como o volume é muito mais aumentado do que o aumento da produção de hematos, no caso. É adequado manter o débito cardíaco para melhor oxigenação fetal. Bom, o aumento do volume abdominal, como eu falei, eleva o diafragma em torno de 4 centímetros no final da gestação. E com isso você tem um desvio do coração. Ele se eleva e o ápice dele gira. Com isso,
Ao monitorizar a monitorização no eletrocardiograma, você pode observar um achatamento ou uma inversão da onda T em D3, AVF e nas derivações precordiais, o que seria normal, tá ok? É comum também na grávida apresentar mais extrasístoles do que nas pacientes nas mulheres não grávidas. Em relação à radiografia de tórax, como o coração assume essa posição mais horizontalizada e tem esse desvio do ápice, pode parecer que a silhueta cardíaca esteja aumentada. Na realidade, o coração realmente aumenta na gestação, cerca de 12%, mas não tanto assim que possa ser visto a radiografia. Então, a radiografia pode simular um aumento de área cardíaca. Bom, em relação à monitorização fetal, a monitorização fetal, através da ausculta dos batimentos cardíacos fetais, pode ser feita com Doppler a partir da 10ª semana ou mesmo com estetoscópio a partir da 20ª semana. E é um dos parâmetros para avaliar a vitalidade do feto. Além disso, a ausculta dos batimentos cardíacos fetais pode nos fornecer pistas sobre o estado hemodinâmico materno. A monitorização cardíaca fetal contínua através de um monitor elétrico, ela é preconizada para gestantes que estão na 23ª ou mais semanas de gestação. Mas para isso requer um profissional especializado, né, para a leitura do exame. Além disso, a monitorização fetal também é útil em procedimentos ou cirurgias e manobras de reanimação. Quando a posição materna, ou a hipotensão ou a anestesia podem comprometer o feto, e algumas manobras podem ser efetuadas, como ressuscitação volêmica ou mesmo mudança de posição, podem vir a melhorar a hemodinâmica materna. Então, está sempre monitorizando o feto em qualquer procedimento, qualquer cirurgia e até mesmo nos esforços de reanimação, como o Thiago vai comentar mais à frente, porque nem sempre os endpoints, os objetivos alcançados, né, para a reanimação materna viabilizam o feto. Pode não ser suficiente para a sobrevivência do feto você chegar a alguns endpoints preconizados para a reanimação da mulher. Bom, agora falando um pouco de exposição à radiação, o que eu gostaria de deixar bem claro é que o médico, os médicos de uma forma geral, as pessoas do meio médico, têm receio em realizar exames com radiação ionizante. Bom, isso de certa forma não é completamente verdadeiro. Todos os exames necessários para o diagnóstico de doenças e para acompanhamento do paciente devem ser realizados. É claro, com precaução, com algumas proteções, mas todos os exames necessários devem ser feitos. Os exames necessários, óbvio, como o próprio nome já diz, não se aplicam a esse caso, né? O que você pode fazer, então, é proteger o útero gravídico com um avental de chumbo. Esse avental de chumbo protege até 75% das radiações ionizantes. Então, já é uma diminuição de carga bastante considerável para o feto. Bom, em relação à radiação ionizante, o que se pode acontecer com um feto exposto a altas doses de radiação ionizante? Microcefalia, retardo mental, retardo do crescimento, anormalidades estruturais, risco aumentado de câncer na infância são relatados em fetos, principalmente no primeiro e no segundo, nos primeiros meses da gestação, expostos a altos níveis de radiação ionizante. Aqui eu dividi mais ou menos em semanas o que pode acontecer com o feto que sofre essa exposição à radiação ionizante. Nas primeiras semanas de gravidez, 10 rádios podem causar morte fetal. Mais para frente eu vou mostrar uma tabela botando cada valor de radiação que cada exame complementar utilizado oferece ao feto, tá bom? Só gravem alguns valores agora no momento. Então, nas primeiras semanas da gravidez, 10 rádios podem levar à morte fetal. Ele não apresenta nem anomalias, ele simplesmente fica inviável, tem morte fetal nessas primeiras semanas, tá bom?
No período da organogênese, que seria mais a partir da 8ª, 15ª semana, é o período do feto que ele é mais vulnerável a apresentar anomalias de desenvolvimento. Então, estudos mostram um aumento linear em relação a um parâmetro estudado, foi o retardo mental. Então, há um aumento linear do retardo mental com o aumento da exposição da radiação. Essa incidência é de 0,4% de aumento da incidência de retardo mental por rádio exposto, tá bom? Lembrando só que radiações até 5 doses de radiação, até 5 rádios, geralmente não causam nenhum problema ao feto, tá bom? E acima da 15ª semana, os níveis de radiação, maiores são aceitáveis. Bom, então, só resumindo os níveis da radiação. Até 5 rádios, que é considerado baixa dose, está associado apenas a um pequeno aumento de câncer na infância, mas não predispõe a anormalidades congênitas. De 5 a 10 rádios é que o médico deve ficar preocupado em relação a essa exposição. Lembrando que essa exposição, tem um acúmulo da dose de exposição, né? E acima de 15 rádios, o risco de malformação é muito aumentado. Aí está a tabela, então, que a gente vai comentar um pouco. Essa tabela mostra o exame feito e o número de rádios absorvidos sem o uso de avental protetor, sem o avental de chumbo protetor. Então, basta lembrar que para cada valor desse, você pode diminuir até 75% da dose recebida pelo feto, tá bom? Então, o raio-x de coluna cervical, basicamente o número de rádios absorvíveis é nulo. Na radiografia de tórax, é esse valor aqui, do abdômen e da pelve são bem baixos, como podem ser observados, 0,4 e 0,4. E o que mais chama a atenção é a TC de tórax e principalmente a TC de abdômen, onde os valores de radiação já são consideravelmente maiores. 3 rádios, principalmente na TC de tórax. Lembrando que a TC de tórax você não vai poder proteger o útero gravídico, tá ok? Os outros exames utilizados para diagnóstico e acompanhamento de doenças maternas, que eu vou comentar agora brevemente. Em relação a contrastes iodados, eles não são contraindicados, mas eles entram na categoria D de risco fetal. A Luli vai comentar a categoria A, B, C, D, ela vai comentar sobre a estratificação da categoria de risco. Em relação às cintilografias, elas devem ser usadas com cautela. Tá? E principalmente, o iodo, na 10ª semana de gestação, ele já é absorvido pela tireoide fetal. Tá ok? E na ultrassonografia, os estudos controle, eles não estão disponíveis, mas estudos observacionais falam que o uso diagnóstico da ultrassonografia pode ser usado. Já o uso terapêutico, não. Tá ok? Em relação à ressonância nuclear magnética, existem poucos estudos disponíveis, tá ok? Mas o que se fala é que você deve desencorajar o uso devido a um possível risco de afetar a migração de células durante o período da embriogênese, a migração de células fetais. Bom, então a gente já passou, a gestante já chegou no hospital, ela já foi posicionada, já foi monitorizada, ela já fez os exames que ela tinha que fazer para diagnóstico da doença dela. Vamos falar então um pouco sobre a ventilação, tá? As indicações de intubação e ventilação mecânica são também idênticas às mulheres não grávidas. Algumas observações apenas que nós temos que ter em mente. A ventilação não invasiva é raramente utilizada em gestantes. Isso tem uma explicação. Você tem diminuição do tônus do esfíncter esofágico. A paciente possui uma motilidade gástrica diminuída e com isso o risco de refluxo é maior. O risco de refluxo pode gerar uma aspiração. Além disso, ocorrem mudanças estruturais nas vias aéreas da paciente. As vias aéreas se tornam mais edemaciadas e mais friáveis. Com isso, você tem que utilizar um tubo orotraqueal de menor calibre. E o risco de sangramento, mesmo assim, é presente. Além disso, preconiza-se evitar a intubação nasotraqueal. Como você tem um aumento de consumo na gestação,
você carrega uma outra pessoa dentro, então você tem aumento de consumo da gestação que chega a aumentar em torno de 40%, de 20 a 30, 40%, chega até 40% no momento do parto. Associado a isso, você tem também, além da diminuição, além do aumento do consumo de oxigênio, você tem associado uma diminuição da capacidade residual da gestante. Isso predispõe a gestante a uma rápida dessaturação em períodos que ela está em apneia ou hiperventilando. Ela tem uma predisposição muito maior do que as outras pessoas. Bom, agora falando propriamente da ventilação mecânica, né? Existem poucas informações disponíveis em relação à ventilação mecânica prolongada em grávidas. Basicamente o que se tem são estudos e acompanhamentos, experiências, né, na ventilação da grávida no momento do parto, né, em que ela está anestesiada. O que se pode tirar de concreto para a gente utilizar no CTI? Que algumas mudanças fisiológicas devem ser observadas durante a ventilação. Bom, vou citar agora as mudanças. Você tem uma redução da complacência da parede torácica. Você tem também um aumento do volume minuto e você tem um aumento da frequência respiratória. O aumento do volume minuto, o aumento da frequência respiratória predispõe a gestante a uma alcalose respiratória. Ela hiperventila, logo leva à alcalose respiratória. Essa alcalose respiratória é compensada. A alcalemia fisiológica da gravidez joga a dissociação da curva da oxihemoglobina para a esquerda e com isso a ligação do oxigênio com a hemoglobina fetal se torna maior. Então, esses parâmetros fisiológicos têm que ser observados quando você faz a ventilação. É por essa razão que na ventilação mecânica você tenta ajustar o volume minuto para um alvo de PCO2 entre 28 e 32 milímetros de mercúrio. Só uma observação em relação às mulheres grávidas com SARA ou asmática. Nem sempre é possível conciliar o alvo da PCO2 que a gente viu em torno de 30 milímetros com os princípios de proteção pulmonar nesses pacientes com SARA e asmático. São princípios de proteção pulmonar contra a injúria mecânica do ventilador. Bom, além disso, a aplicação da PIP. O uso da PIP, geralmente entre 10 e 15 centímetros de água, pode aumentar a pressão de platô e predispor a gestante à hipotensão e diminuir o fluxo sanguíneo materno. Então, o uso de PIP deve ser observado com cautela na paciente gestante. E, por fim, dependendo da idade gestacional, você tem que considerar o fato do feto já estar viável e retirar a criança, realizar o parto da criança, se não seria uma opção mais apropriada. Bem, então, dando continuidade à apresentação, eu vou falar sobre drogas na gravidez. Até meados do século XX, segundo a teoria de Ramon, acreditava-se que o útero era uma verdadeira barreira na qual o concepto permanecia ali protegido contra qualquer efeito adverso do meio externo. Até então, todas as dismorfoses eram ditas de origem genética. Foi só então, a partir da década de 40, com o estudo da etiologia das malformações congênitas, que se viu que, além dos fatores genéticos, cromossômicos, os fatores ambientais também representavam uma parcela importante dessas causas. E entre os fatores ambientais, infecções maternas, radiações e os medicamentos, representando uma parcela de 2 a 3% dessas causas. Antes de entrar nas drogas especificamente, é importante lembrar, como já foi dito, que as modificações gravídicas gerais influenciam de forma importante, tanto na absorção quanto distribuição, metabolismo e excreção das drogas, que a placenta, com seu mecanismo de transferência já conhecido e seus sistemas enzimáticos ativos, também influenciam no comportamento da droga que chega ao concepto e seus metabólitos que retornam, né, ao organismo materno. E, por fim,
E por fim, o período embriogênico, representado da segunda à 12ª semana, onde a multiplicação celular está acelerada e é um momento sensível onde os fármacos atuam e podem causar suas malformações. Bem, devido à dificuldade de se classificar, devido à dificuldade de se entender, de se saber com precisão a ação e a repercussão das drogas sobre o organismo materno, em 1980, a FDA classificou as drogas em 5 categorias importantes. Bem, categoria A representam as drogas que passaram por estudos controlados em mulheres e não demonstraram risco para o feto no primeiro e nos demais trimestres. A classe B representam as drogas que passaram por estudos controlados de reprodução animal e não demonstraram risco para o feto, mas não existem estudos controlados que provam esses efeitos adversos no organismo materno. A classe C representam as drogas que não passaram por estudos controlados nem em animais e nem em organismo materno, certo? Então, logo, devem ser ministradas somente se o benefício justificar o potencial teratogênico que a droga possa vir apresentar, né? Categoria D, há evidências positivas do risco fetal humano, porém os benefícios do uso em gestantes podem ser aceitáveis. E, por fim, a categoria X, que são as drogas proscritas, não devem ser utilizadas, tem estudos controlados que provam os efeitos deletérios no concepto. Essa classificação foi revisada em 2001, certo? O que é importante ser dito é que apenas 0,7% das drogas fazem parte da categoria A, ou seja, estudos controlados não mostraram riscos ao feto. 19% fazem parte da categoria B, não há evidências de risco no ser humano, e 66,3% das drogas pertencem à categoria C, não existem estudos que provem seus efeitos deletérios ou não. Na categoria D, 7% há evidências positivas do risco, e 7% são as drogas proscritas. Bem, eu escolhi algumas drogas que são mais utilizadas, nós escolhemos algumas drogas que são mais utilizadas no CTI, e eu vou começar falando sobre os opioides analgésicos. A morfina e seus derivados podem ser utilizados durante a gestação, não há relatos de defeitos congênitos. No entanto, se utilizado no final da gestação, no período de parto, próximo ao período de parto, podem causar depressão respiratória fetal e síndrome de privação, mais comum nas gestantes que são viciadas em morfina, né? Os benzodiazepínicos, o diazepam faz parte da categoria D. Existem estudos retrospectivos feitos na década de 70 que mostraram que o uso do diazepam no primeiro trimestre está relacionado a uma chance 4 a 5 vezes maior de lado leporino, de defeitos congênitos e outras malformações. Se utilizados no segundo e terceiro trimestre, a hipotermia, período de apneia, sucção deficiente. No entanto, estudos mais recentes não foram capazes de comprovar essa relação. Isso é claro que é o uso crônico de benzodiazepínicos, né? Os barbitúricos, segundo a Federação Brasileira de Ginecobstetrícia, e sobre os livros, e nos livros também, o fenobarbital é a droga de escolha como anticonvulsivante, é o anticonvulsivante de escolha, né? Ele faz parte da categoria D. Ele causa, sim, malformações, hipoplasias pélvicas, defeitos cardíacos, só que foram vistos apenas em 10% dos infantes que foram expostos à droga na gestação, comparado com o indantal, que é muito menos agressivo, né, ao feto. As drogas antipsicóticas, o Aldol, os benefícios superam os riscos. Existem apenas 2 casos na literatura de malformações de membros causados pelo Aldol. Os antidepressivos, a fluoxetina, se utilizada no primeiro trimestre, tem um índice de abortamento elevado, mas não existe nenhum dado, nenhum estudo que prove efeitos teratogênicos provocados pela droga. Bem, com relação aos anticoagulantes, a heparina é o anticoagulante de escolha, devido ao seu alto peso molecular, ela é incapaz de atravessar a placenta. A inoxaparina é uma droga segura, faz parte da categoria B. E os cumarínicos, como todo mundo sabe, né, são drogas proscritas, se utilizadas no primeiro trimestre, está associada à síndrome embriogênica causada pelos cumarínicos e causam malformações congênitas, crescimento intrauterino restrito, enfim. No segundo e no terceiro trimestre, hemorragia fetal, placentária, natimortalidade, então não devem ser utilizadas. Bem, os hipoglicemiantes, a insulina é o hipoglicemiante de escolha também, pelo seu alto peso molecular incapaz de atravessar a placenta, categoria B. E os hipoglicemiantes orais,
eles são apenas provados teratogênicos em roedores. No entanto, eles são drogas que devem ser evitadas, tanto pela Febrasgo quanto pela literatura mesmo, são drogas que não devem ser utilizadas na gestante. Mas não existem estudos controlados desse malefício ao feto, causado pelos hipoglicemiantes orais. Os anti-inflamatórios não hormonais, o AS representando essa classe, pode ser utilizado durante a gestação apenas no final, no terceiro trimestre, em altas doses, é que eles estão relacionados à gestação prolongada, fechamento prematuro do canal arterial, hipertensão pulmonar, enfim, apenas no final da gestação em altas doses. Bem, os antihipertensivos. A hidralazina e a metildopa são os antihipertensivos de escolha na gestante. A metildopa é a droga utilizada em hipertensão crônica, todo mundo sabe, categoria B, não existe nenhum risco do uso da droga. A hidralazina nas crises hipertensivas é um medicamento que deve ser utilizado. Não existem estudos que provem que ela de fato não tem efeitos deletérios. Alguns relatos de trombocitopenia e leucopenia foram vistos nos fetos, né? Nos fetos não, né? Bem, isso aqui são relatos, não existem estudos controlados, então... O nitroprusiato de sódio é a segunda opção quando o paciente não responde à hidralazina. Não existem estudos também com a droga. O que está descrito na literatura é um acúmulo de cianeto fetal. Os inibidores da ECA é controverso, né? Em alguns lugares, eles são considerados categoria B, podem ser utilizados sem problemas. No entanto, alguns relatos, alguns estudos mostram que, por causar uma redução da pressão importante, reduz o fluxo uteroplacentário e pode comprometer a hemodinâmica fetal. Só que isso pode ser visto por qualquer antihipertensivo se houver uma redução brusca da pressão arterial, né? Então, isso é controverso. Bem, os beta-bloqueadores, propanolol, são drogas que no início da gestação são risco C, não tem nenhum estudo com a droga, mas no final, a partir do segundo trimestre, estão relacionados a crescimento intrauterino restrito, depressão respiratória, bradicardia, então são drogas que não são recomendadas, não devem ser utilizadas. Os diuréticos, a furosemida é o diurético de escolha, né? É uma droga que não altera o volume do líquido amniótico e não causa trombocitopenia como os tiazídicos. Tem alguns artigos que saíram recentemente no Critical Care que falam sobre edema agudo de pulmão na gestante, secundária para eclâmpsia e que fala do uso da furosemida sem problemas, né? O tiazídico não, está associado a icterícia, hipoglicemia, enfim. Os corticoides são drogas amplamente usadas, são drogas utilizadas na obstetrícia, né? E são drogas 100% teratogênicas em camundongos, mas não existem relatos de efeitos danosos ao concepto. Precisam de estudos maiores, os estudos são muito pequenos, um período muito curto, então não dá para afirmar que é uma droga que não tem repercussão ao feto, né? Bem, os antibióticos. As penicilinas e as cefalosporinas são drogas que podem ser utilizadas sem nenhum problema, categoria B. O clavulin, categoria B. O tazocin e o unacin são drogas que não tem estudos ainda que dê certeza do uso sem problemas ao feto, né? O imipenem, assim como o imipenem, a vancomicina, as quinolonas, são drogas que não existem estudos. Não existem estudos controlados, então é risco-benefício, o médico tem que avaliar, né? Os aminoglicosídeos, como todo mundo sabe, causa lesão do oitavo par craniano, né, categoria D. As quinolonas eu já falei, realmente são risco C. Existem alguns estudos das fluoroquinolonas causando artropatias, certo? Mas são... pelo fechamento precoce das epífises. Os macrolídeos não existe problema, categoria B. A eritromicina é compatível, a azitromicina também não existem estudos com a droga. O metronidazol no primeiro trimestre são drogas proscritas, mas a partir daí podem ser utilizadas. Pode passar. Eu deixei a nora, a dopa, a dobuta separado porque são drogas bastante utilizadas e segundo a Febrasgo, não existe nenhum estudo com a droga. No entanto, saíram 2 artigos recentes no Critical Care de 2004 falando sobre sepse e choque séptico na gestante e embolismo pulmonar na grávida. Os dois, eles são claros, eles falam bem que a droga de escolha, a amina de escolha deve ser a dopamina, que é a mais utilizada em gestantes e que tem menos repercussão deletéria, menos repercussão negativa ao feto. Eles falam que a nora deve ser evitada, uma vez que causa vasoconstrição importante da circulação útero-placentária e traz prejuízo ao feto, né? Então, esses dois artigos falam da dopa.
Esse artigo de embolismo pulmonar, ele fala também, fala da heparina, como eu já falei, agora eu estou falando no microfone, né? Fala da heparina, como eu já falei, fala que é a droga que deve ser utilizada, os comarínicos proscritos, e fala um pouco sobre os trombolíticos, que não existe nenhum estudo, mas que são drogas de alto peso molecular, que não atravessam a placenta e não vão trazer prejuízo coagulopatias fetais, enfim. É isso, eu só escolhi essas drogas porque são as mais utilizadas, né? Bom, meu nome é André, eu fiquei responsável pela fala do trauma na grávida. Queria começar dizendo que o trauma na grávida tem uma incidência relativamente baixa. 6% das grávidas sofrem trauma, algum tipo de trauma. Entretanto, essa incidência vem aumentando a cada ano, devido à crescente e óbvia participação da mulher no mercado de trabalho, que deixa ela mais exposta a esse tipo de trauma. O importante é dizer que mais de 50% dos traumatismos grávidos ocorrem no terceiro trimestre. Isso devido ao grande peso que a gestante carrega, isso deixa ela menos ágil né, no dia a dia. A gente colocou o trauma, não só pelo fato de a paciente Joyce, que estava internada no CTI, foi traumatizada, e sim também porque o trauma é a principal causa de morte de etiologia não obstétrica na mulher grávida, e que possui uma mortalidade fetal relativamente alta. 40% das mulheres traumatizadas perdem um neném no momento do trauma, sendo que importante o descolamento prematuro de placenta, é a principal causa de morte no neném. O trauma na mulher grávida, ela não difere do trauma da pessoa normal. Trauma de crânio, trauma de tórax, trauma de membros. O tratamento e a avaliação são iguais, com uma exceção, o trauma de abdômen. Por isso que a gente vai se deter ao trauma abdominal na mulher grávida. O trauma de abdômen é dividido didaticamente em trauma fechado, que é a contusão abdominal, e trauma aberto, que é onde ocorre contiguidade do meio externo com o meio interno. No trauma fechado, as principais causas de trauma fechado são a colisão de veículos, as quedas e os traumas diretos. 40% é devido à colisão de veículos. E nesse tipo de trauma, o importante dizer sobre duas coisas importantes dizer. O cinto de segurança. É recomendado que o cinto de segurança na motorista grávida seja de 3 pontas, que ele esteja situado abaixo das cristas ilíacas e, dependendo do volume uterino, que a faixa oblíqua não passe sobre o útero. Lógico, no primeiro trimestre, o útero pequeno, isso é impossível. Mas no terceiro trimestre, com o útero volumoso, é recomendado que a faixa oblíqua fique externamente ao útero. Isso porque, numa colisão forte, a trava do cinto de segurança pode lesar o útero, eventualmente até romper o útero da grávida. Quanto ao airbag, não existem estudos, mas não existe ainda um consenso sobre realmente os benefícios do airbag no carro da mulher grávida. Por exemplo, não existe ainda quantos centímetros deve estar a barriga da gestante do volante. O airbag, quando inflado, ele infla de uma maneira muito violenta. Corresponde a um trauma direto no neném. Então, não tem um consenso sobre qual realmente a distância que os malefícios e os benefícios do airbag. Por exemplo, o airbag, ele é inflado em pequenas colisões. Às vezes, pequenas colisões não causariam grandes danos à mãe. Mas o trauma do airbag é um outro trauma. Pode passar. O trauma penetrante no útero, diferente da mulher não grávida, né, é que o útero, ele paradoxalmente, ele protege as vísceras abdominais que normalmente seriam lesadas. Ele mesmo fica exposto ao ferimento penetrante. Tiro, faca, punhal. No trauma penetrante, pode ocorrer lesão diretamente do neném, lesão nos anexos, placenta, cordão umbilical. E quando o útero é penetrado, a lesão no feto ocorre em 70%. E a mortalidade do neném é extremamente alta. Pode tentar. A avaliação da gestante traumatizada não difere da outro tipo de pessoa, né? É preconizado o mesmo ABCDE do ATLS com um único adendo. O exame secundário, o exame fetal, ele deve ser feito anteriormente ao exame secundário.
Pode passar. O exame primário, eu não vou me deter a isso, vias aéreas, aspirar sangue, retirar corpos estranhos, fornecer oxigênio. Quanto na parte circulatória, é recomendado que a gente faça reposição volêmica rigorosa tanto de cristalóide quanto de hemoderivados, porque como o Rodrigo falou, a grávida ela possui uma hipervolemia fisiológica. O que pode acontecer? É descrito que a grávida pode perder até 30% do volume sanguíneo sem fazer uma manifestação clássica de choque. Então a paciente está eupneica, não está taquicárdica, normotensa, sem nenhuma agitação e o neném já está sendo lesado, já está com sofrimento fetal devido à hipovolemia que ela está tendo. Pode passar. Aqui são os tópicos diferentes na gestante, a hipervolemia. As drogas vasopressores, como a Luli realmente falou, ela é recomendada somente em último caso. Somente quando o cristalóide e o derivado não for suficiente para manter a piada da paciente, elas não são contraindicadas. Só que elas devem ser o máximo evitadas, porque elas realmente causam hipofluxo placentário, fazendo o sofrimento fetal. O decúbito lateral esquerdo é recomendado nesse tipo de paciente. Nem que para isso a gente coloque coxinhas à direita. Como o Ricardo falou, o útero gravídico volumoso comprime a veia cava inferior, diminui o déficit cardíaco, diminui a pressão arterial. Isso pode ocorrer, o próprio útero pode ocorrer o hipofluxo placentário. Eventualmente, a compressão uterina na cava leva até o descolamento prematuro de placenta. O cateterismo naso ou orogástrico é recomendado nesse tipo de paciente porque a grávida possui esvaziamento gástrico lento, fisiologicamente. Predispõe ela à broncoaspiração e à pneumonia por broncoaspiração. Pode passar. A avaliação fetal é feita através de três exames. Palpação uterina, pelos batimentos cardiofetais e pelo exame vaginal, com toque. Na palpação uterina, a gente avalia o que na gestante? A gente avalia a altura do útero em relação ao síntese público, a presença de contrações, a presença do tônus do útero. E através da palpação uterina, a gente pode chegar ao diagnóstico de compulsão uterina. É um quadro dramático, com mortalidade extremamente alta, que ele classicamente cursa por dor abdominal intensa, irritação peritoneal, e quando a gente palpa facilmente as partes do feto. A gente palpa uma perna, uma cabeça fácil. Normalmente a gente não é para isso acontecer. Só que não esperem que esse quadro bonitinho esteja 100% dos casos. Às vezes, em quadros de ruptura uterina, se dá de forma insidiosa. Isso leva a um atraso diagnóstico, porque nem sempre cursa assim tão bonitinho como está aqui no quadro. Continuando o exame fetal, ele é o exame vaginal do tórax. O exame vaginal, a gente vai ver lesões na vagina, na mucosa, no canal, hemorragias, saída ou não de líquido amniótico. E a gente até também pode ver a dilatação do canal através do tórax. A dilatação do canal é interessante para a gente definir se a gestante está entrando ou não no trabalho de parto. E os batimentos cardiofetais. Os batimentos cardiofetais normalmente variam de 120 a 160. Variações bruscas nesses batimentos requer um bom cuidado, porque pode estar manifestando sinais de sofrimento fetal. E é recomendado que a partir da 20ª semana, pelo menos os batimentos cardiofetais sejam monitorados nas primeiras 24 horas. A avaliação secundária não difere do paciente que não está grávido. Ela consiste em reexaminar a paciente da cabeça aos pés. E desse modo a gente fazia diagnósticos que passaram desapercebidos durante um exame primário. Esse slide eu coloquei aqui só porque isso aqui é muito perguntado em prova. O lavado peritoneal e ultrassonografia. São 7 coisas. A pesquisa de sangue na paciente politraumatizada, sem dúvida, é muito melhor pela ultrassonografia. Um exame rápido, barato, feito à beira do leito, que não ionizante, não faz radiação, não leva o neném, e mais, consegue ver o neném através dele. Sem dúvida, esse é um exame de escolha para ver a presença ou não de líquido abdominal. Só que nem sempre ele está disponível para a gente. Nesse modo,
a gente pode levar a mão do lavado peritoneal. O lavado peritoneal, ele não é contraindicado na grávida. A gravidez é uma contraindicação relativa para o lavado peritoneal, não é absoluta. Através do lavado peritoneal, a gente pode fazer o diagnóstico de um peritônio. Só que, entretanto, o médico que está fazendo tem que tomar muito cuidado. A incisão na grávida, geralmente, é supraumbilical, ao invés de índio. Só que, igual ao outro tipo de paciente, o catéter do lavado é posicionado em direção ao pélvico. Essa manobra é extremamente perigosa na mulher grávida. Porque, ao introduzir o catéter, que tem que realmente fazer uma força para atravessar a parede abdominal, é como se fosse uma flechada no neném. O tratamento da gestante politraumatizada é dividido em tratamento cirúrgico e condutas obstétricas. No tratamento cirúrgico, as indicações não mudam na gravidez. As mesmas indicações cirúrgicas de um politraumatizado a grávida tem. Só que na grávida é recomendado que a incisão seja mediana, porque permite um rápido e amplo acesso à cavidade abdominal e através dela o cirurgião consegue fazer a sua cirurgia protegendo o útero. E nesse modo evitando lesões iatrogênicas. As condutas obstétricas resumem basicamente na terapia tocolítica, que é para evitar as contrações desnecessárias. As contrações necessárias provocadas pelo trauma podem levar ao sofrimento fetal. E as indicações cesarianas. As indicações cesarianas são ferimentos penetrantes do útero com certo vivo, próximo ao termo, coagulação vascular intraseminada, embolia meiose e escoamento prematuro de placenta. Interessante no trauma é esse tópico, a imunização. Todo mundo sabe, está bastante em prova, que na gestante RH negativa, quando o primeiro filho nasce, deve fazer a imunoglobulina. Só que no trauma, pode ocorrer hemorragia feto-materna. Pequenos escoamentos prematuros de placenta podem ser suficientes para provocar hemorragia feto-materna. O sangue do neném misturar com a mãe e desse modo imunizar. 4 semanas são necessárias para a mamãe RH negativo fazer o anticorpo anti-RH. Então, o neném dessa gravidez, não o próximo, como realmente é o que geralmente se sabe, o neném dessa gravidez pode ser afetado. Então, toda gestante de RH negativa deve ser considerada a necessidade de imunoglobulina até 72 horas de trauma. Lógico, nem todos, né? Quando você está suspeitando de que houve alguma hemorragia feto-materna. Eu vou fazer uma exposição rápida. Vou falar especificamente da parada cardiorrespiratória na paciente grávida. E devido às alterações que já foram faladas, existem algumas particularidades. Eu vou falar especificamente disso. Como foi falado, existe o útero comprimindo a veia cava, diminui o retorno venoso, diminuindo o débito cardíaco. Então você tem que colocar esse útero lateralizado, em direção ao lado esquerdo. Isso pode ser feito de 2 formas. Vai passar. A primeira, a paciente na maca, você coloca o coxinho do lado direito para poder a paciente ficar com um ângulo mais ou menos de 25 a 30 graus em relação ao chão, para a paciente ficar com o útero lateralizado para o lado esquerdo. Ou então a paciente no leito, no CTI, você mantém a paciente decúbito dorsal e uma pessoa empurra o útero para o lado esquerdo, para poder tirar essa compressão do útero sobre a cava. Vou passar. Como já foi falado das alterações cardiorrespiratórias, existe um aumento do débito cardíaco, uma diminuição da resistência vascular periférica, uma diminuição da capacidade pulmonar. Isso faz com que a paciente gestante tenha maior predisposição a fazer hipóxia, gerando uma ressuscitação bem mais difícil do paciente não gestante. Só passar. Como já foi falado também, as alterações gastrointestinais, você tem uma diminuição da motilidade gástrica, um relaxamento do esfíncter esofagiano inferior e o útero empurra o estômago para cima. E isso você tem um maior risco de broncoaspiração. Por isso a intubação tem que ser feita de forma rápida. No entanto, essa intubação é mais difícil do que na paciente não grávida,
que existe um edema das partes moles e você tem que usar um tubo mais fino do que você usaria uma paciente não grávida. As drogas que são preconizadas pela CLS são usadas as mesmas doses e seguindo o mesmo algoritmo da CLS. Não altera na paciente grávida. No entanto, se for feito as drogas e não ocorrer resposta, você pode aumentar essas doses, porque como foi visto, a paciente grávida tem um maior volume plasmático que a paciente não grávida. Vou passar. No caso da desfibrilação, a única coisa que é relatada é para você evitar o tecido mamário na hora de você colocar a par. Isso é muito importante, o tempo de retirada do feto. É preconizado que depois de 4 a 5 minutos de parada, você comece a retirar o feto. Foi visto em estudos após 10 minutos de parada, você começar a retirar o feto, você tem grandes sequelas neurológicas. Outro critério para cesárea pós-morte é a morte encefálica da paciente grávida. Não existe consenso de em quanto tempo o feto vai estar já está maturo para poder ser retirado. É descrito por volta da 24ª à 25ª semana. É descrito também que você pode manter a paciente grávida em morte encefálica para ocorrer a maturação do feto. A gente fez uma pesquisa e foi um pouco difícil porque a bibliografia em relação a esse assunto é um pouco difícil. Os estudos encontram barreiras na comissão de ética e quase não tem muitas pacientes internadas em CTI ou UTI. A gente não conseguiu muito. E queria agradecer ao pessoal que está aqui. E abrir a perguntas também.